Na última semana, desde o dia 8 de outubro, nós tivemos o nosso 13º seminário. Nós tivemos aqui diversas palestras, diversos preletores, diversos assuntos e muitas dúvidas foram tiradas aqui durante a semana. Muitas pessoas vieram aqui durante a semana, receberam a palavra de Deus e foram vacinadas, ap aprenderam um pouco mais sobre as seitas, sobre as heresias que são pregadas por aí nos dias de hoje. Eu gostaria de perguntar ao pastor Natanael Rinaldi Filho qual foi a visão, qual foi o saldo de toda essa semana que passou, o que o senhor achou de tudo que o senhor viu, o que você achou da resposta das pessoas, dos preletores, com essa semana de seminário. Queremos primeiramente agradecer a Deus por este evento, mais um ano na existência da Igreja Evangélica da Paz, pela realização e agradecer aos irmãos cooperadores da Igreja Evangélica da Paz, agradecer aos irmãos de outras igrejas que têm apoiado essa iniciativa, de maneiras que alcançamos o objetivo e tivemos essa missão cumprida. Agradecer também aos preletores que gentilmente estiveram aqui conosco, ministrando ensinos de muito conteúdo para o crescimento na vida cristã. E gostaria de fazer menção do texto que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz: "E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada." Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Veja, prezado ouvinte, a humildade deste servo do Senhor, Pedro, reconhecendo o gabarito do apóstolo Paulo. E não sabemos quais são as cartas que Pedro está falando a respeito de Paulo, mas podemos ver que Pedro foi especialmente orientado para pregar aos judeus. Agora, Paulo, ele foi especialmente considerado o apóstolo dos gentios, principalmente na questão ou questões da completa abolição da lei de Moisés e outros ensinos com relação em que não há judeu nem gentil, uma posição que todos somos iguais em Cristo Jesus. E isso Pedro dá a entender que existem pessoas que distorcem a palavra do Senhor. Pessoas que têm muitas dúvidas,
pontos difíceis de entender, não que a palavra seja difícil de entender, mas que os indoutos e inconstantes torcem. Então nós precisamos ter um bom conhecimento, um alicerce da nossa vida cristã, da nossa fé, da nossa doutrina, do que chamamos de sã doutrina, e também conhecer os pontos dos que os outros pensam em relação à Bíblia, em relação a Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, a vida eterna, o céu, o inferno e tantas outras coisas que nós precisamos estar inteirados para fazermos o que diz o apóstolo Judas, a verdadeira defesa da fé. Batalhar pela defesa da fé. E Pedro vai dizendo mais, vós, verso 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Nos tempos de Paulo, de Pedro, já acontecia isso. Aqui está a outra prova de que é possível para um cristão ser conduzido ao erro e, consequentemente, cair de sua firmeza. Se isto não fosse possível, então muitos textos como este não teriam sentido. E Pedro vai dizendo, o engano dos homens abomináveis é distorcer as Escrituras, para colocá-las de acordo com os seus desejos e práticas pecaminosas. A nossa intenção não é criticar a fé, não é criticar a religião de ninguém. Nossa intenção é despertar a fé que a palavra de Deus nos traz em Cristo Jesus e defender esta fé contra doutrinas que querem distorcer a verdadeira palavra do Senhor. Esse é o objetivo quando fazemos a questão apologética da defesa da fé. E aí Pedro faz uma colocação no verso 18, antes. Ele faz uma oração. Está ligado a uma firmeza, significando que precisamos ter cuidados para não apostatar ou cair da graça. Para que não ocorra isso, a pessoa volte atrás, ele diz, crescei na graça. Esse crescimento é um crescimento contínuo. A vida cristã é um crescimento. Cada graça e bênção do Evangelho estão na forma de sementes e são plantadas desde a mais tenra idade até a pessoa se tornar adulta. Crescei dá o sentido de plantação, um coração aonde vai crescer a graça, aonde o conhecimento do Senhor é contínuo. Então essa semente, elas precisam ser regadas pelo céu, cuidadas pelo indivíduo segundo a palavra de Deus, e assim crescerão para a maturidade completa.
deixando de lado as coisas de criança, de meninice, para que possam caminhar seguramente neste mundo que distorce, que tem o desejo de menosprezar a palavra do Senhor. Nós precisamos levantar essa defesa e assim, até a volta do Senhor Jesus Cristo, estarmos levando ao conhecimento da verdade aqueles que estão em trevas. Isso que o apóstolo Pedro diz, que reflete bem a conclusão de mais um congresso, 13º Congresso Apologético, pastor Natanael Rinaldi, que tem na figura do saudoso pastor uma figura, um exemplo de vida que defendeu com bastante galardia a fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas no seminário, na nossa mesa redonda. As pessoas perguntaram durante o seminário, fizeram algumas perguntas que tinham na entrada ali da nossa igreja, porque no último dia tivemos uma mesa redonda com todos os preletores, com todos os pastores, e nós pudemos responder ali algumas perguntas. Só que infelizmente nós não conseguimos responder todas as perguntas que estavam lá. Então nós vamos fazer isso no decorrer das semanas aqui no nosso programa. Aproveitar que nós temos aqui o nosso quadro de perguntas e respostas, então vamos fazer isso respondendo as perguntas das pessoas que estiveram aqui, as suas dúvidas levantadas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o pastor é do Sandro Fernandes. O pastor ele deu uma palestra no primeiro dia, na abertura do seminário, no dia 8. Uma palestra inédita, foi a palavra dita por alguma das pessoas, nunca tinha se ouvido uma palestra sobre esse tema, sobre a aromaterapia e as suas implicações heréticas. E teve uma pergunta aqui do irmão Sandro Fernandes. O que fazer quando, ao fazermos uma visita e na casa da pessoa conter incenso? O que fazer quando tiver essa situação, pastor? É uma boa reflexão que o nosso irmão coloca. Já dá uma ligação que essa pessoa, ela tem uma religiosidade, provavelmente por chamada Nova Era, ou alguma outra crença, por exemplo, japonesa, oriental, ou ela pode ter uma crença nas religiões afro-brasileiras, ou no hinduísmo, como nós estivemos falando, também no budismo. Então, o cristão, ele já tem essa referência dessa pessoa. Às vezes também tem pessoas que fazem esse tipo de fumaça, podemos assim dizer, o incenso, sem ter um conhecimento do que representa isso no sentido espiritual, no plano espiritual. Agora, a pessoa, ela pode ter a oportunidade de começar a testemunhar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o incenso, em última análise, do ponto de vista bíblico, o incenso
tinha um simbolismo no Antigo Testamento, no chamado altar de incenso, quando Deus instituiu a questão do tabernáculo, daqueles sacrifícios que eram realizados. Ele teve uma prática na antiga aliança, mas o salmista ele já teve uma percepção que este incenso ele simbolizava as orações, e ele pôde dizer então no Salmo 141, verso 2, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então o incenso, assim como vamos entrar numa outra pergunta que tem aqui, numa outra ocasião, assim como a mirra, os óleos essenciais, que podemos ver o nardo que foi derramado para a unção do Senhor Jesus Cristo, aquelas especiarias que Nicodemos trouxe para embalsamar o corpo do Senhor Jesus Cristo, aquilo tinha grande valor. Talvez o maior valor, até não sabemos a quantidade de ouro que, por exemplo, os 3 reis magos trouxeram. Mas naquela época era algo muito disputado, de muito valor. Então, o incenso puro, ele tinha este valor também, assim como outras perfumes, outros óleos. Agora, devemos entender que, do ponto de vista bíblico, o incenso para nós, atualmente, é a oração. E também podemos ver isso em Apocalipse, no seu capítulo 5, verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui nós vamos ver que essas orações, elas tinham um valor, salvas de ouro, cheias de incenso. Então, como podemos concluir que a Bíblia dá muito valor para a questão da oração. E o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo, ele falou sobre a intercessão dos santos, e ele ensinou, foi a única coisa que o Senhor ensinou para os seus discípulos, foi a questão da oração, conforme Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. O Senhor, ele ensinou a oração do chamado Pai Nosso. E também em Apocalipse capítulo 8, verso 3, que diz: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até Deus, até diante de Deus. Então aqui nós vemos novamente sendo repetidas as orações dos santos. Isso fala de orações de intercessão dos crentes. Significa que são de máxima importância para a destruição do mal e para o estabelecimento
da justiça na terra. Por isso, nós precisamos reforçar essas orações, principalmente em momentos como estamos vivendo, nossa sociedade, a questão de um novo governante no Brasil, a questão dos nossos irmãos que precisam de uma intercessão. Não podemos abrir mão desse mover de oração para que realmente o Senhor venha em nosso socorro. Amém.